meus queridos alunos do 8º ano, estamos mais uma vez aqui, né, para aprender um pouquinho mais, continuar estudando sobre cidadania, moral e ética, a nossa querida sociologia. Muito bem, na última aula nós começamos a falar sobre desigualdade social no Brasil. Hoje a gente vai dar continuidade falando de 2 critérios muito importantes para a gente entender como que essa desigualdade ocorre, tá? Você vai utilizar o material que está na sua plataforma, ok? Ainda não é o livro, certo? Muita calma nesta hora. O livro a gente começa a usar os textos do livro a partir da nossa aula 3, ok? Mas você vai pegar lá na sua plataforma o texto que está disponível sobre igualdade de oportunidades versus desigualdade de condições. É justamente sobre esses dois critérios que vamos tratar hoje, ok? E aí a gente vai relacionar um pouquinho com o que nós vimos na última aula, né? Espero que você tenha visto o vídeo que eu te falei, né? Para ajudar aí a sustentar a nossa aula sobre desigualdade. E vamos que vamos, certo? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esses 2 critérios, ok? Muito bem, tá? Então, tá aí, né, o capítulo 2, Viver Dignamente, nossa aula 2 sobre igualdade de oportunidades versus desigualdades de condições, ok? Antes de mais nada, vamos lembrar, né, um pouquinho sobre o que é desigualdade social, tá? Botei um conceito bem simplesão só para a gente lembrar, tá, da nossa última aula. O que é desigualdade social, tá? Lembra, é a diferença nas condições de vida da população de um mesmo lugar, certo? Aonde que ela vai se manifestar? Ela vai se manifestar através do desequilíbrio entre os padrões de vida das pessoas com padrão de vida super alto, luxuoso, enquanto você tem pessoas passando necessidade, passando fome, tá? E na diferença de acessos a direitos básicos, né? Quando você tem ali a coisa pública sendo ali desprezada ou como a gente chama também, né? Sendo largada, feita de qualquer maneira, enquanto que as pessoas que podem pagar têm acesso aos direitos com muito mais facilidade, infelizmente, certo? Então, você tem aí o conceito de desigualdade social que nós já trabalhamos bem na última aula, nós já conversamos sobre isso, sobre as causas, sobre as consequências, enfim, certo? Hoje a gente vai ver como que essa desigualdade se dá na prática, né? Onde que ela vai aparecer, certo? Como que a gente pode dizer que existe desigualdade em uma sociedade que garante que todos os direitos são iguais para todo mundo, né? Que todos são iguais perante a lei. Aonde que essa desigualdade aparece? Numa sociedade que prega uma igualdade perante a lei. Muito bem, é sobre isso que nós vamos ver, tá? Vamos entender primeiro o que é desigualdades de condições. Como que a desigualdade de condições ela vai aparecer? Existem alguns aspectos da vida dos indivíduos, de qualquer indivíduo, né? Algumas circunstâncias na vida das pessoas que são diferentes, tá? E que afetam o sucesso das pessoas e que não dependem dos esforços das pessoas. Então, não é uma questão assim, a pessoa está passando por isso porque ela não se esforçou o suficiente. Não, não é essa a questão. Tá? Não foi dada a ela a condição, né, para que ela pudesse alcançar o sucesso. E aí ela acaba sofrendo ali com um fator limitante no seu desenvolvimento, por exemplo. Tá? Então, existem diferenças nas circunstâncias da vida, de uma maneira geral, que podem afetar, sim, o sucesso das pessoas e que não dependem dos esforços ou das decisões pessoais delas, né? Uma família pobre, por exemplo, se você for perguntar para um chefe de uma família de baixa renda, ele jamais vai dizer para você que ele escolheu estar naquela posição, ou que ele é pobre porque ele gosta de ver a família dele passar necessidade, ele gosta de não ter onde morar, ou gosta de não ter um emprego. Não existe isso, não foi uma opção dele, né? As circunstâncias da vida dele podem ter feito com que ele chegasse ali, independente da vontade dele, né? Independente dos esforços dele. Então, que tipo de circunstâncias, por exemplo, podem influenciar, tá? No sucesso das pessoas e que não depende muito, né, da vontade delas. Por exemplo, grau de escolaridade e ocupação dos pais, tá? De repente, os pais
são pessoas analfabetas ou que estudaram pouco, né? E aí não incentivam os seus filhos, por exemplo, a estudarem, né? Incentivam a trabalhar apenas. Isso é uma situação que pode ocorrer, sim, né? Não sei se você conhece alguém nessa circunstância, mas a gente tem famílias no Brasil que cresceram assim, a pessoa não estudou muito, o pai nunca incentivou muito, porque ele mesmo não tinha estudado, né? A ocupação dele era uma ocupação muito básica ou de trabalho braçal e aquilo era o suficiente e foi isso que ele ensinou para o filho dele, né? E aí essa pessoa acaba crescendo com essa ideia na cabeça também, né? De que não, tá tudo bem, é isso aí, eu não preciso estudar muito, não tem problema, meu pai viveu assim a vida inteira, eu vou conseguir viver também. Então, isso pode acabar impossibilitando a pessoa de perceber que ela poderia sim ter uma vida melhor, né? Mas que o fato dos pais não terem tido oportunidade de dar educação para ele como deveria ou incentivá-lo como deveria, acaba puxando meio que essa pessoa para baixo também, tá? Outro exemplo, qualidade da escola que o indivíduo frequenta, né? Principalmente nos interiores do Brasil, onde você tem muitas escolas cuja a infraestrutura é ruim, né? Não tem professor, certo? Não tem merenda escolar, enfim, você tem uma série de problemas, né, com relação à educação. Isso acaba afetando o aprendizado da pessoa, acaba afetando, né, a educação desse indivíduo, e aí ele fica impossibilitado de alcançar um sucesso maior, né? Às vezes ele tem que se esforçar muito mais do que uma pessoa que tem aí tudo do bom e do melhor, ou então ele acaba aceitando aquilo mesmo, se resigna àquilo e é impedido, né, de dar um passo à frente, de conseguir alcançar todo o seu potencial, certo? Ambiente de socialização, certo? Tem muitas crianças e adolescentes, por exemplo, que às vezes se envolvem com a criminalidade, né, e a marginalidade porque estão num ambiente que é propício a isso, né? Um ambiente onde a criminalidade impera, um ambiente que vive à margem da sociedade e elas não conseguem se desvincular daquilo. Não estou aqui de maneira nenhuma afirmando, né, que toda pessoa ou toda criança, adolescente que mora em uma favela ou um bairro de periferia vai automaticamente tender ao crime. Óbvio que não, né? Mas a gente tem que levar em consideração que o ambiente em que a pessoa cresce, né, também às vezes acaba colaborando para que ela se desvirtue, né, para que ela procure seguir também um caminho que parece mais fácil, mas que na verdade não é, né? E quando a gente fala de ambiente de socialização, não é só a socialização da comunidade, na própria família também, certo? Muitos desses meninos e meninas que crescem em periferias, em bairros periféricos, que têm altas taxas de criminalidade, não se envolvem com isso. Por quê? Porque tem uma família que procura ajudar aquele menino, que dá opções para ele, mesmo, né, nas dificuldades, não desacompanha essa criança, esse adolescente. Tá? Mas você tem famílias que no seu cerne são desestruturadas, e aí o menino cresce, né, ao Deus dará, vai se criando pela rua e infelizmente acaba absorvendo os valores da rua, né? E nem sempre são valores bons, ok? Cor da pele, infelizmente, né? No Brasil, nós vivemos aí um racismo velado, as pessoas dizem que não tem racismo no Brasil, não há preconceito no Brasil, mas a maior parte, por exemplo, da população carcerária brasileira é de pretos e pardos. A maior parte das pessoas que moram em favelas, em periferias, em bairros pobres do Brasil é de pretos e pardos. Só recentemente, depois, né, da criação das leis de cotas, você tem um número maior, né, um número crescente de pretos e pardos entrando nas universidades. Por quê? Porque a maior parte, na verdade, das ocupações cujos salários são muito baixos são para pretos e pardos, né? E a maior parte das pessoas brancas eram onde estavam nas universidades. De uns tempos para cá, essa é uma estatística, pelo menos essa é uma estatística que tem mudado. Mas você tem até, né, por conta do nosso passado triste de escravidão, uma série de heranças históricas, né, para as pessoas que descendem, né, de escravos, né? Mesmo com a miscigenação no Brasil, mesmo com essa mistura, né, de raças, você ainda tem sim, né, preconceitos, ainda tem sim
racismo, infelizmente, e que deve ser combatido dia e noite, certo? Porque isso não deveria ser algo que deveria determinar o valor de uma pessoa, ok? Mas a gente tem aí algumas circunstâncias que não tem nada a ver com os esforços do indivíduo, né? Não tem nada a ver, né, com ele querer ou não ter sucesso, querer ou não alcançar um grau mais alto de estudo, um trabalho melhor, enfim, oportunidades melhores. Não tem nada a ver com isso. São situações, são circunstâncias que estão além da sua capacidade ou da sua vontade, vamos dizer assim, certo? E a igualdade de oportunidades? Onde é que ela aparece? Tá? A igualdade de oportunidades ela vai se manifestar na nossa Constituição, precisamente lá no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, quando ela afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Quando você fala de igualdade de oportunidades, você está falando sobre os direitos que todas as pessoas têm de maneira igual, né? Esse artigo, né, ele seria o pressuposto aí, a base para o princípio da igualdade de oportunidades. E o que que viria a ser essa igualdade de oportunidades? É dar a todas as pessoas, né, independente da sua raça, da sua capacidade, da sua cor, do seu gênero, da sua religião, tá? As mesmas oportunidades. Então, quando você diz assim, olha, todos são iguais perante a lei, significa dizer que todos os indivíduos daquela nação, né, naturais daquela nação, então, neste caso, todos os brasileiros, independente, né, das suas opções, independente da sua aparência física, independente da tua religião, até da tua capacidade intelectual, não importa. Os direitos que estão ali são para você e os deveres também, né, são para serem cumpridos, mas todo mundo teria a mesma oportunidade de alcançar esses direitos, tá? Sempre tratando com todos também de forma individualizada, respeitando ali também as diferenças, vamos dizer assim, certo? Respeitando as diferenças, mas garantindo que todo mundo teria a mesma oportunidade. Ora, esse princípio da igualdade de oportunidades, ele vai esbarrar nas desigualdades de condições, porque apesar de você ter, né, esse princípio dessa igualdade formal, né, essa igualdade de oportunidades para todo mundo, nem todo mundo consegue alcançar os mesmos padrões, né? Você fica pensando assim, quando lá, um dos direitos que se tem, né, é o direito à moradia. A gente vai falar mais para frente sobre o direito à moradia, certo? Mas nem todo mundo no Brasil, por exemplo, tem condições de ter a casa própria ou de pagar um aluguel. E aí vai e mora num barraco, né? O que você vai dizer então para essas pessoas? Olha, a lei diz que todo mundo tem direito igual, então você tem direito à moradia. Você mora debaixo dessa ponte porque você quer. Será que é isso? Será que as pessoas que moram, né, em barracos, né, em invasões, debaixo de debaixo de uma ponte, elas fazem isso porque é divertido? Elas fazem isso porque elas gostam? É claro que não, né? Acontece por causa da desigualdade de condições. Então, o fato de você ter uma igualdade de oportunidades numa sociedade não significa que todos os indivíduos daquela sociedade terão as mesmas condições de alcançar aquelas oportunidades. Isso é fato, né? Não vamos confundir, tá? E aí a gente tem esse embate, né, entre a igualdade de oportunidades e a desigualdade de condições. Repara bem nessa imagem que eu coloquei para você aí, para a gente refletir um pouco juntos, tá? Do teu lado esquerdo, você tem aquilo que seria considerado igualdade. O que é igualdade? Eu colocar o mesmo patamar para todo mundo, né? As mesmas questões, as mesmas circunstâncias, as mesmas oportunidades, certo? Mas aí as pessoas, elas são diferentes. As pessoas, elas vieram num país como o nosso, cuja desigualdade social é grande, e aí é que tá, né? As pessoas não têm as mesmas condições, né? Então eu vou e coloco, por exemplo, uma prova de vestibular, uma prova única para as pessoas entrarem nas universidades, para ter acesso ao ensino superior. Mas eu tenho uma diferença muito grande no nível educacional entre os estudantes brasileiros, né? Aquelas pessoas de famílias que têm dinheiro para pagar uma boa educação,
elas não vão ter problema com merenda escolar, elas não vão ter problema com estrutura na sua escola, o seu professor não vai faltar, né? Ele vai ter aula todos os dias, ele vai ter um acompanhamento mais específico. Se o menino tem dificuldade em matemática, ele faz um curso de matemática. Se ele tem dificuldade em redação, ele vai fazer um curso de redação. Ele está sendo muito mais bem preparado para aquela prova do que aquele menino que não tem condições de estar pagando todos esses cursos, né? E que está ali estudando só na escola pública. Né? Às vezes, numa escola pública que nem tem toda a estrutura que deveria ter, porque você tem muita escola pública que tem estrutura boa, né? Professores bons capacitados. Mas quando você vai, né, para locais em que o nível de desigualdade é muito grande, as escolas nem sempre conseguem alcançar esses meninos, essas pessoas. E aí, será que a concorrência nesse caso é justa? Eu tenho o mesmo padrão, tá aqui, a mesma prova para todo mundo entrar, seria aí o mesmo caixote, né, que a gente está vendo aí na figura no teu lado esquerdo. Mas nem todo mundo tem as mesmas condições. Quem consegue pagar, né, para ter um preparo maior, acaba alcançando mais rápido o que deseja. Enquanto que aquele que não tem todas as condições, e às vezes não tem porque ele não quer, a gente já viu lá no início, né, que a desigualdade de condições ela pode vir de circunstâncias que não tem nada a ver com o esforço e a vontade das pessoas, né, dos indivíduos, tá? Ele não tem as mesmas condições, ele não vai conseguir alcançar. E não é por falta de vontade, é porque realmente as condições dele não lhe permitem, tá? Nesse caso, né, a igualdade, o que seria o correto? É você garantir a equidade social. Né? A equidade não é só garantir a igualdade, não é só garantir que os mesmos direitos, as pessoas tenham os mesmos direitos, mas que elas terão as mesmas condições. Tá? Então, no caso aqui da tua imagem do lado direito, você tem a pessoinha mais alta sem caixote nenhum. Por quê? Porque ela não precisa, ela já é alta. Quem precisa? O do meio, que era o mais baixinho. Então, você coloca aí as pessoas em pé de igualdade de condições para poder concorrer, né? Em pé de igualdade de condições para que elas possam, daí sim, né? Daí para frente, o que vai vir do seu sucesso, do seu esforço, vem porque a pessoa correu atrás, mas foi dado ali, né? Um momento de equidade social, equidade nas condições de vida das pessoas, tá? Então, eu até coloquei para vocês um exemplo aí embaixo, tá? A igualdade ela vai esbarrar na imensa desigualdade de condições. Então, por exemplo, na hora de iniciar e continuar os estudos ou de garantir uma alimentação adequada, por exemplo, tá? Então, é muito fácil para alguém, né, dizer assim, olha, você tem que comer coisas orgânicas, você tem que ser fitness, porque senão você vai, né, engordar, pode morrer, sei lá, de alguma doença, qualquer coisa assim. Se você tem dinheiro para pagar uma academia, para comprar comida saudável, ok. Mas se você não tem, como que você vai cuidar da sua saúde nesses níveis, né? Nesses termos? É bem diferente. Não, a coisa não é tão simples assim quanto a gente gostaria que fosse, certo? Então, o que a gente pode concluir, tá? Que a desigualdade social na sociedade brasileira ela está muito associada à desigualdade de condições, certo? Por quê? Porque a igualdade de oportunidades, que é aquela igualdade formal, ela existe. Ela é garantida pela nossa lei. Tá lá, né? Mas a nossa desigualdade social, infelizmente, ela vai aparecer na desigualdade das condições de vida das pessoas, né? No acesso que elas têm, né? A bens, a serviços, a direitos, inclusive, certo? A desigualdade de condições, ela vai se apresentar das mais diversas formas em todas as vidas, em toda a vida do indivíduo, tá? Vai afetar independente do que a pessoa queira, certo? Igualdade de oportunidades existe, né? Como a gente já falou, é aquela igualdade mais formal, é aquela igualdade que é perante a lei, tá? Não significa equidade social, não significa, né, que tenha uma igualdade de condições, mas a igualdade de oportunidades garante que as pessoas tenham os mesmos direitos, né? Mas não necessariamente as condições de obtê-los, certo? Igualdade de oportunidades é diferente de equidade de condições, tá? A gente acabou de ver sobre isso. E uma coisa interessante, qual a relação, né, entre igualdade de oportunidades, desigualdade de condições e a desigualdade social? Presta atenção. Quanto maior
a distância entre essa igualdade de oportunidades e a desigualdade de condições, maior o nível de desigualdade social em uma sociedade, certo? Uma sociedade que te garante uma igualdade de condições e, ao mesmo tempo, uma igualdade de condições, tá? É uma sociedade que tem pouquíssima ou nenhuma desigualdade social. Mas quanto maior esse abismo entre a igualdade de oportunidades, ou seja, entre aquela igualdade que está na lei, aqueles direitos que deveriam ser, né, acessíveis para todos, e ela é distante dessa desigualdade de condições, da possibilidade do indivíduo alcançar esses direitos plenamente, aí você tem um nível de desigualdade social muito maior, certo? E na nossa sociedade, infelizmente, a gente vê muito isso. Uma desigualdade social, uma desigualdade muito grande, o que acaba aprofundando ainda mais a questão das desigualdades sociais no nosso país, né? A gente ainda tem muito que melhorar, isso é fato, tá? E se você tem a oportunidade de ter coisas boas, de estudar, né? Não jogue isso pela janela, certo? Valorize aquilo que você tem, aquilo que lhe é dado, tá? E lute também, né, para que outras pessoas que não tenham a mesma possibilidade possam ter, certo? Você vai ter um exercício para fazer, tá? Na primeira aula, eu te disponibilizei o vídeo para assistir sem nenhuma atividade. Nessa agora você tem uma atividade para fazer e essa atividade ela é correspondente às aulas 1 e 2. Então você vai ver lá no seu exercício que está disponível para você na plataforma, junto com o texto para acompanhar essa aula, tá? Questões referentes à primeira aula, em que nós conceituamos e falamos sobre as causas e as consequências da desigualdade social, e também sobre essa segunda aula agora, falando sobre igualdade de oportunidades versus desigualdade de condições, certo? Vai lá, faz o exercício, pensa, reflete, responde, tá? Mas mais do que isso, coloca em prática também aquilo que der para fazer na tua vida. Beleza? Muito bem, tá? Continuamos por aqui, a gente se vê na próxima aula, tá? Se cuidem, fiquem com Deus. Um até breve para vocês e tchau, tchau.